Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é o dia 1º de Av do mês do ano 5782. Nós estamos aí, em A Tarde com a Torá. Hoje é dia 29 de julho do ano de 2022, né? Baruch Hashem, vamos em frente aí na nossa jornada. Hoje é o 6º dia para o Shabat. Então nós estamos aí nos preparando para o sagrado dia do Shabat, ao pôr do sol de hoje, né? Estamos com 326 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E estamos aí em A Tarde com a Torá, onde nós estamos finalizando, né, o nosso livro Bamidbar, o 4º livro dos 5 livros da Torá. Então hoje estaremos aí, hoje e amanhã estaremos encerrando o livro Bamidbar, o livro de números, ok? E no domingo, 1º dia da semana, estaremos iniciando aí Devarim, o 5º e último livro da Torá, nesse ciclo 5782, e nos preparando para o novo ciclo, né? 5783. Temos aí pela frente as festividades de Rosh Hashanah, e com ele nós temos, né, os 10 dias temíveis e Yom Kippur, temos Sukkot, bem como também teremos pela frente aí estas festividades Shemini Etzaret, o 8º dia, mais um dia com o rei, mais um dia com o pai, né? E Simchat Torah, alegria da Torá, que marca o início do novo ciclo dos estudos de Torá, 5783. É um período em que se finda as 3 semanas de luto, né, que culmina com o Tisha B'Av, o 9º dia de Av, e já imediatamente nós adentramos já nos dias festivos, ou seja, a preparação para as festividades do novo ciclo 5783. Graças a Hashem, o que não falta é festa, né? Então, vamos nos preparando para as festividades. Baruch Hashem por isso, ok? Temos hoje, né, na palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, nós temos aí sobre a questão viver no futuro. Dentro desse aspecto, nós temos aí nesta semana a questão de nos prepararmos para o próximo Shabat, né, da semana que vem, obviamente, que é chamado o Shabat Hazon, o Shabat da visão, né? Então, é a visão do profeta Isaías, que nos remete realmente ao futuro. Por isso, justamente, né, combina as Parashiot e o final do livro de Números sobre essa questão, né? Viver no futuro, pois nós temos uma visão, né, do Shabat, né, o Shabat da visão do profeta Isaías, que nos leva ao futuro, nos leva aos dias de Mashiach, nos leva aos dias em que Mashiach ele construirá o 3º e definitivo templo. Então, por isso, visão, né? Então, nós temos aí a visão pela frente aí, e estarmos conectados com os dias de Mashiach e a construção do 3º templo, ok? Então nós estamos aí no finalzinho do livro de Números e vamos estar refletindo sobre hoje e amanhã a conclusão do livro de Números, ok? Baruch Hashem por isso daí. Estamos aí com 326 dias transcorridos do nosso calendário judaico. A nossa paraxá, né, desta semana, ela nos começou falando sobre fala sagrada. Trouxe para nós exatamente sobre a questão de nós tomarmos cuidado no que fala, para que nós não venhamos cair, né, no erro sobre fazer alguma promessa ou algum voto a Deus e não cumprirmos, né? Então, tomarmos cuidado com isso para não violarmos a nossa palavra. Por isso, fala sagrada. Então, dentro dessa questão, nós não podemos permitir que a nossa palavra
ela não seja sagrada, né? Ela precisa ser sagrada, melhor dizendo, e tomar cuidado para não cairmos no erro que as nossas palavras não sejam sagradas, né? Mas o alvo, né, o objetivo é realmente termos uma palavra sagrada nos nossos níveis do nosso dia a dia, ok? Como nós estamos no primeiro dia do Rosh Chodesh de Av, né, o primeiro dia do mês Av, então nós temos aí diante de nós, né, o mês que nos fala Av. Literalmente significa pai, primeira coisa que nós precisamos ter o foco aí, né? Então significa pai. E também, segundo o nosso rabino Itzhak Ginsburg, ele nos fala que essa palavra também ela tem o seu derivado do radical, né? Que significa querer ou desejar. Então esse é o mês do ponto baixo do calendário judaico, por causa de Tisha B'Av, as 3 semanas de luto, e o 9º dia de Av, que é o dia mais das suas maiores tragédias, as destruições do primeiro e do segundo templo, né? Então, dentro dele, nós temos também o pecado dos 10 espiões, né? Que fizeram um péssimo relatório quando retornaram sobre inspecionar a terra prometida, e também, né, esse ponto sobre a destruição do primeiro e do segundo templo, também nos fala que o mês de Av, né, nós temos aí um ponto alto no mês de Av, apesar de termos os primeiros 9 dias do mês como algo trágico, né, na história do nosso irmão mais velho, o povo judeu. O ponto alto, né, do mês de Av é o dia 15 de Av, né, onde os nossos mestres falam: não existe dia mais feliz para Israel que o 15 de Av e Yom HaKippurim, né, o dia de encontrar a alma gêmea predestinada, né? Então, dentro desse aspecto aqui, os sábios falam, né, que quem ainda não encontrou a sua alma gêmea, né, a partir do dia 9 de Av, no seu encerramento, então adentrando no dia 10 até o dia 15 de Av, né, é o dia são os dias, né, em que é o momento propício, né, para você, quem ainda não tem a sua alma gêmea, né? Graças a Deus estou livre desse problema. Né? E semelhante, temos aí muitos que, né, só vão agradecer a Hashem nesses dias aí pelo encontro da alma gêmea, né? Então a dona Edna aqui fica feliz da vida. Né, dona Edna? Né? Então, quem ainda não encontrou a sua alma gêmea, tem aí do dia 10 ao dia 15 de Av para rogar a Hashem, né? Hashem, lembra de mim, lembra da minha alma gêmea, põe no meu caminho a alma gêmea aí, ok? Então é o ponto mais alto, né? E dentro desse sentido também, o ponto mais alto ainda do que esse, né, mais elevado, os nossos mestres falam que também há uma conexão, né, que Mashiach nasce no dia 9 de Av, né? Porque Mashiach é exatamente o antídoto para tudo aquilo que é negativo, destrutivo e triste. Então, Mashiach é exatamente o antídoto para tudo isso daí. Então, relativamente a todas as outras almas, né, de Israel, a alma de Mashiach, que vem para redimir Israel de seu estado de exílio, tanto físico quanto espiritual, é como um noivo para a sua noiva. Após seu nascimento, em 9 de Av, ele se revela a sua noiva e se compromete com ela no dia 15 de Av, né? Então, é o encontro, né, do noivo com a sua noiva, né? É o Mashiach com a noiva, o povo judeu, Israel, ok?
Então, justamente por esses dois aspectos aqui, a revelação de Mashiach para redimir Israel de seu estado de exílio, tanto físico quanto espiritual. Devido a este fato, que ainda não aconteceu até a presente data, né, o povo judeu não foi resgatado do seu estado de exílio, tanto físico quanto espiritual, né? Então, por isso, até agora, né, todos os pretensos messias caíram por terra, né? Naufragaram, porque não cumpriram exatamente esta profecia fundamental, que é o retorno 100% do exílio físico do povo judeu dentre as nações, para o seu retorno em massa, 100%, para a terra prometida, a terra de Israel. Na sequência em que os judeus são realmente redimidos de todo estado de exílio físico, ou seja, entre as nações, todos os judeus, 100%, sairão das nações e retornarão para Israel. Primeira coisa. Então, esse é o primeiro sinal, ok? Então, nesse primeiro sinal, então os nossos sábios dizem assim, provavelmente ele é Mashiach, este líder que vem da tribo de Judá, que vem da descendência de David, ele estará realmente sendo ali rei e nasci, ok? Nós vimos esses dias atrás sobre essa questão, o rei e o nasci, aquele que é realmente o grande sábio em todos os aspectos da Torá escrita, da Torá oral, da Mishnah, do Talmud, da Kabbalah e por aí afora vai. Ok? Então, este princípio, provavelmente, diz os nossos sábios, ele é Mashiach. Na hora que ele estiver construindo o terceiro templo, e a construção começa a 1000 por hora, por assim dizer, então os nossos sábios dizem, certamente ele é Mashiach. Então, por isso, até agora, os pretensos messias não cumpriram nem o primeiro quesito para ser reconhecido como verdadeiro Messias. Então, imagine as outras profecias também, né? Ficou aí o povo a ver navio. Onde está o leão e o cordeiro pastando? Cadê o final da morte, das animosidades, das doenças, os instrumentos de guerra sendo convertidos em instrumentos agrícolas, né? Algumas coisas aí, né, que ainda não aconteceram, ok? Então, por isso, sinais são para que nós estejamos apercebidos do cumprimento das profecias, ok? Então, dessa forma aí, nós temos a visão exatamente sobre o mês Av, né, que é literalmente pai, mas também é um derivado do radical querer ou desejar, ok? A letra T, a letra do mês de Av é a letra T. A letra T, ela se assemelha a um útero, ela é igual a 9, correspondendo aos 9 meses de gravidez. Então, no mês Av, os 9 meses são condensados e concentrados em 9 dias, ok? Derosh Hodesh, né? O Iyar Tseit, né? Que é a data de falecimento do Kohen Gadol Aaron, né? Cujo nome da palavra está conectado com grávida, até o 9 de Av, o dia que, como foi mencionado já, né? Está conectado exatamente com o nascimento de Mashiach, ok? Então, tem essa conexão também a própria letra Tet, com Mashiach. A Mazal, né, a sorte, né, do mês Av, é Arié, que significa leão. Então, o leão simboliza o poder suprarracional da vontade divina. O significado do nome Ave, né,
que está dentro da conexão Pai, né? Então a vontade divina, Pai celestial, Pai das misericórdias, a vontade divina, a vontade do Pai celestial, que é manifestada realmente da vontade de Deus para destruir, na verdade, né, o templo, como aconteceu o primeiro e o segundo templo, foi puramente pelo mérito da reconstrução. Ou seja, dentro da visão judaica, né, a mudança de mentalidade significa assim: você não pode se deixar dominar pelas coisas negativas e nem pelas coisas destrutivas. Então, dentro da mentalidade judaica, dentro do pensamento judaico, a sabedoria judaica, significa essa mudança de mentalidade, significa você precisa procurar sempre ver algo bom naquilo que é negativo e destrutivo, para que você possa ser fortalecido, a sua emuná e bitachon, né, que é fé e confiança, para que você possa fortalecer isso na sua vida. Então, fé e confiança é muito simples falando assim, mas essa mudança de mentalidade dentro da sabedoria judaica, dentro do ensinamento judaico, baseado na Torá, né, ela traz para nós o que? Fé. O que é fé? Basicamente, de forma bem simples, fé, a crença no único Deus, no único Criador, no único Salvador. Ponto. Fé. Bitachon, confiança, ela já é mais elevada e ela é mais íntima. Ou seja, também de forma bem simples para entendermos o que é bitachon, confiança. Ou seja, confiança, primeiramente você tem fé, a crença no único Deus, no único Criador, no único Salvador. O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ponto. Ok. Agora, passo seguinte, confiança, bitachon. Então, o que é confiança? Confiança é que tudo, absolutamente tudo que acontece com você é da vontade divina e você confia na providência divina. Ponto. Isso é bitachon, isso é confiança. Então, seja o que for de negativo que acontece na minha vida, eu preciso ter confiança. Agora você não precisa de fé, você precisa de confiança. Fé, crer no único Deus, no único Criador, no único Salvador, ponto. Você já sabe, só há um Deus. Agora, você precisa de confiança nesse Deus. Então, quando nós somos testados, provados, nós não podemos nos deixar dominar por aquilo que é negativo e destrutivo. Aí você fica envolvido com isso, então parece o fim do mundo. Parece o fim do mundo, parece que o mundo acabou. E não é isso. Lembra o que o pregador de Eclesiastes diz? Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de construir e tempo de destruir. Então vejam bem, os nossos sábios trazem para nós que a destruição do primeiro templo não foi algo negativo. Foi algo positivo. Por quê? Porque a construção do segundo templo, ela foi melhor e maior do que o primeiro. Como também trouxe uma experiência espiritual e divina maior do que a primeira. A destruição do segundo templo, ela não é negativa, ela é muito positiva. Por quê? Porque a construção do terceiro templo e definitivo estará a cargo de Mashiach. Sem a destruição do segundo templo, não haveria possibilidade de Mashiach se revelar. Então, nesses exemplos, os nossos mestres trazem para nós como que nós precisamos realmente aprender na mudança de mentalidade, numa mudança realmente
procurar termos uma mentalidade judaica no aprendizado, para que nós saibamos realmente tirar os bons frutos no momento certo, no momento adequado da árvore frutífera e não danificar os frutos que estão nascendo, crescendo, que ainda estão verdes e que precisam do tempo certo para se tornarem maduros. Então é dentro desse aspecto que os nossos mestres trazem para nós. Então, por isso, realmente, nesse sentido aqui, os nossos mestres estão dizendo, a destruição do segundo templo foi algo positivo. Por quê? Porque somente através da sua destruição que Mashiach poderá se revelar para a construção do terceiro e definitivo templo, que será maior na sua dimensão geográfica, milimétrica e companhia limitada, dentro do aspecto de medidas, será maior do que os 2 primeiros templos. Assim como também o seu aspecto espiritual será maior do que os 2 primeiros templos. Quando você pega lá a construção do primeiro templo com Salomão, a glória de Deus se manifestando, realmente a palavra divina, que os meus olhos estarão voltados para este lugar, se tão somente o povo se converter dos seus maus caminhos, se humilhar e buscar a minha presença, eu ouvirei as suas preces, porque os meus olhos estarão atentos para este lugar que ele escolheu para que ali fosse construído o primeiro, o segundo e o terceiro e definitivo templo. Deus não mudou os seus projetos. Ele está apenas aperfeiçoando os seus projetos. Ele está aperfeiçoando os seus sonhos. Lembra quando nós falamos aqui sobre sonhar os sonhos de Deus? É isso daí. Você está sonhando os sonhos de Deus? Por isso que é importante leitura da Torá, estudo da Torá, estarmos cada vez mais sendo solidificados nisto, juntamente com as 7 leis universais, para trazermos ordem no planeta, né? Mashiach, ele vai concluir toda esta obra perfeitamente, nos seus níveis mais elevadíssimos, tanto na questão física como nas questões espirituais dos 4 reinos, entendeu? Então, por isso, né, amados, é algo precioso que nós temos diante de nós. Este é o nosso Deus, certo? O qual nos mostra que podemos sim aprender a tirar do negativo e do destrutivo coisas boas e positivas, ok? Então, por isso, né, realmente a construção do terceiro templo, ela será realmente eterna. O terceiro templo que será construído em Jerusalém, neste planetinha chamado Terra, né, no nível mais elevado, né, os nossos mestres, né, da Kabbalah, eles nos falam que o nosso planeta realmente, anteriormente, o nome dele era Shalom. O nome do nosso planeta não era Terra, era Shalom. Tudo aquilo que está dentro do aspecto Shalom, de bom, positivo, de vida em abundância, e por aí afora vai. Era isso que tinha o nome do nosso planeta, Shalom. Por isso, quando Deus ele colocou o primeiro casal no Gan Eden, era Shalom. Tudo de bom, sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, segundo alguns mestres da Kabbalah, nos falam que o nosso planeta voltará a ser chamado o planeta Shalom. Vejam bem que desde que Adão e Rava transgrediram, foram expulsos do Gan Eden, o Jardim do Paraíso, desde então até os nossos dias
e assim será concluído nos dias de Mashiach, o que o povo mais procura? O que o ser humano mais busca? O que é que a própria natureza geme? Ela clama, como diz o salmista. A própria natureza, ela geme, ela clama pelo Deus vivo. Por quê? Porque a própria natureza, os 4 reinos, todo ser humano, não importa o nível mais baixo que ele possa ter, mas todo ser humano, ele sempre busca por Shalom, paz. Shalom tem múltiplas, centenas e milhares de ramificações. Pense numa coisa boa, faz parte do Shalom. Pense em outra coisa boa e vai fazendo anotação. Você vai colocar aí, né, dentro daquilo que é bom, você vai colocando aí dezenas, centenas e milhares na listinha. Tudo está conectado com Shalom. Então o ser humano, desde que Adão e Rava foram expulsos do jardim do Éden, procuram sempre por Shalom, paz. Mashiach concluirá isso 100% e perfeitamente. Preparação na redenção final para o Olam Rabá, o mundo vindouro, onde esse planetinha aqui será o Gan Eden, o jardim do paraíso, a partir de Jerusalém para todas as nações, o grande Gan Eden de Deus, a moradia de Deus, a casa de Deus, entendeu? Então, por isso, né, amados, precisamos aí estar cada vez mais conectados com a graça bendita de Hashem, ok? Para esse mês nós temos aí então a tribo de Shimon, que está conectado com o mês de Av, e Shimon, ele também está conectado com a palavra Shema, ouvir, né? Está conectado com o próprio Shema, está conectado exatamente com a questão de ouvir, né? E aí então nós somos realmente advertidos para tomarmos cuidados para não ouvirmos maledicência, ok? Então cuidado com a fofoca, cuidado com o diz que me diz que, né? Aquele famoso, né? Você olha como que é a maledicência. A pessoa chega para outra e diz assim: você viu tal pessoa fez tal coisa? Aí aquela pessoa que ouviu diz assim: você viu ela fazendo isso? Não, eu não vi, mas me contaram. Eu estou vendendo peixe do jeito que me deram. Nós conhecemos essa famosa maledicência, né? As pessoas, elas gostam de fofoca, diz que, patati patatá. Então, este é um mês que nós somos advertidos. Cuidado com a maledicência, né? Não é para darmos ouvidos à maledicência, ok? Baruch Hashem. Neste mês aqui, o sentido, né? O sentido fundamental deste mês é a audição. Audição, ouvir. Não maledicência, mas ouvir palavras construtivas, palavras positivas. Ouvirmos palavras que estão conectadas com a vontade divina, ok? Então, por isso, né, nós tenhamos aí essa graça nesse aspecto aí, ok, amados? Então, rapidamente, vamos mandar aí um Shabbat Shalom às seguintes pessoas e com elas, né, através delas, todos os demais famílias, comunidades, bem como também aqueles que estão e estarão conectados com o nosso link posteriormente, ok? A Núbia Rejane da Conceição Branca, lá de Brasília, o Carlos Martins Araújo e a sua esposa Tânia, Eralmo Ferrazo, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Benedita Maria Oliveira Santos, Poços de Caldas, Minas Gerais,
a Raquel Binas, São Paulo, capital, a Cleudemir Rocha, a Cleo, da cidade de São Simão, Goiás, Cristiane Marchandi, lá juntamente com toda a sua família, lá em Ohio, Estados Unidos. Shabbat Shalom a ela e toda a família. Ítalo Barros, São Paulo, capital. Michel Gurgel, de Manaus, Amazonas. Ângelo Marcos Freitas, da cidade Pimenta Bueno, lá em Rondônia. Denis Pereira e a esposa Adriana, da cidade Descalvado, São Paulo. O Arnaldo Silva, lá do Piauí, ok? A Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco. Hoje não troquei sua moradia, tá bom, Vânia? O Roberto Andrade, de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. A Luciana Rodrigues, de Marília, nossa região, né? Quem mais está por aí? Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui. O Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, né? A Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro, Baruch Hashem. O Adão Faustino da Costa, né? Ele é de Montes Belos, né? Lá em Goiás também, Baruch Hashem, por isso daí, ok? Então vamos lá para o nosso rápido resumo de hoje aqui, para que nós possamos estar conectados com o futuro. Você precisa viver o seu futuro hoje. Se você não viver o seu futuro hoje, você não tem futuro. Entendeu? Como diz o Roberto Andrade ali atrás, né? Palavra forte esta, né? Baruch Hashem. O que não falta aqui é palavra forte, né? Então é para sacudir a poeira da nossa alma, sacudir a poeira da nossa mente, sacudir a poeira do nosso coração, sacudir a poeira da indiferença, sacudir a poeira, né, de ficar parado que nem poste, ou caminhando igual o bicho preguiça, né? Então é sacudir a poeira mesmo, ok? Então nós temos aqui no nosso capítulo 32, do verso 1 a 19, sobre o pedido, né, dos descendentes de Reuven e Gad, né? Os descendentes de Reuven e Gad, né, eles pediram para ficar fora da terra prometida, antes do rio Iarden, o Jordão, ali as terras, né? Eles quiseram aquelas terras ali, conhecidas como as terras de Atarot, Divon, Yazer, Nimirá, Reshbon, Elale, Sevam, Nevô e Beon, né? Essas terras aqui eram apropriadas para a grande quantidade de gado que eles tinham, né? Então, por isso eles falam que aqui é a terra propícia para nós. Então, eles ficam fora da terra prometida, esse é o pedido deles, né? Não nos faça atravessar o Iarden, disseram eles. E aí então Moshe vem com uma reprimenda, porque estava soando uma nova rebelião, né? E então Moshe ele faz com que os descendentes de Reuven e Gad, né, eles realmente venham a lembrar, né, das rebeliões anteriores e o que aconteceu àqueles que se rebelaram, ok? Charles Ferreira, da cidade paulista, Recife, né, ali no estado de Pernambuco, ok? Baruch Hashem. Então, quando eles ouvem a exortação de Moshe, então imediatamente eles respondem, né? Porque Moshe falou, vocês estão desanimando o povo de entrar na terra prometida e como nós temos batalhas pela frente, né? Então vocês estão trazendo desânimo. E aí então os descendentes de Gad e Reuven, né, eles falam, não, nós vamos com todo o povo na batalha, nós não voltaremos aqui nesta terra enquanto o nosso povo totalmente não tomar posse da terra prometida. Então, nesta promessa, né,
eles fizeram uma promessa sagrada, não foi uma palavra vã, não foi uma falsa palavra, não foi uma palavra não sagrada, foi uma palavra sagrada, uma promessa, um voto realmente que eles fizeram e disseram ao Moshe: nós só voltaremos depois da batalha final. Ou foi exatamente o que aconteceu posteriormente, ok? Então, nesse sentido aqui, os descendentes de Reuven e Gade, eles falaram algo que realmente deixou perturbado Moshe, que é o caso do capítulo 32 que nós estamos, o verso 16, onde eles disseram: nós construiremos currais para nosso gado aqui e cidades para nossos filhos. Nós nos armaremos rapidamente e iremos à frente dos filhos de Israel para a batalha. Então, nesse sentido aqui, os descendentes de Reuven e Gad, eles colocaram primeiramente os currais para os seus gados em primeiro lugar do que os filhos. Porque o certo seria eles terem dito: aqui nós construiremos cidades para os nossos filhos. Mas eles falaram primeiramente currais para os nossos gados. Então eles valorizaram mais os gados do que os filhos. Ou seja, a partir do momento que os pais valorizam mais o material do que os filhos, eles estão realmente indo contra a vontade divina. Como eu posso saber se eu estou valorizando mais os gados, os currais, do que os filhos? É você só analisar qual é o tempo em que os pais passam mais com os filhos e com seus currais. Quais são os currais dos pais? O trabalho secular. Os filhos ficam jogados em segundo plano, né? Ficam jogados aí, creche, escola particular, para quem pode, obviamente, né? Ou para a casa, nas casas dos avós, né? Os pais saem cedo de casa, retornam à noite, quando os filhos já estão aí, né, cansados e estão se preparando para dormir. E aí vão todo mundo dormir. E os pais saem de casa cedo para ir para os seus currais, e aí em seguida eles só vão voltar à noite, né? E qual é o contato com os filhos? Qual é a porcentagem de vivência com os filhos? Qual é a educação que estão dando aos filhos? Então é esse sentido aí. Então, eles inverteram os valores e vão pagar muito caro por isso. Ou seja, adiantando, né? Os descendentes de Reuven e Gad foram os primeiros a serem batidos nas batalhas contra os inimigos, porque quando os inimigos vieram contra o povo de Israel, os descendentes de Reuven e Gad estavam fora da terra prometida, então eles estavam mais frágeis. E então eles foram dominados primeiro e morreram muitos e escravizados primeiramente. Ok? Peso difícil este. Ok? No versículo 20, Moshe, né, ele realmente fala sobre essa questão, né, com os descendentes de Reuven e Gad, sobre a questão da batalha, e já na sequência ele fala, né, depois que terminar as batalhas, vocês poderão retornar. Assim vocês estarão livres de qualquer obrigação para com Deus e Israel. Por que para com Deus e Israel? Porque estão fora da terra prometida. A terra prometida é para o povo de Israel. As 12 tribos, mais a tribo de Levi. Então a terra prometida, ela é dos judeus. Ponto. Não é lugar para gentios, não é lugar para religiões diversas. A terra prometida é para o povo judeu.
o que será restaurado nos seus níveis 100%, fisicamente e espiritualmente, nos dias de Mashiach. Ok? Palavra forte, disse o Roberto Andrade. Então, nesse sentido, então, Moshe, ele fala que eles estarão livres das suas obrigações, né? E dá a receita correta que eles precisavam seguir. Então, no versículo 22, Moshe diz, né, sobre esta questão, que eles poderão retornar então para essas terras fora da terra de Israel, da terra prometida, depois que eles cumprirem a promessa. Aí no versículo 24, né, Moshe diz, portanto, conclusão. Então, quando Moshe diz, portanto, é conclusão. Então, a conclusão, depois de vocês cumprirem com a palavra, a promessa, né, a palavra sagrada, então vocês estarão livres de qualquer pecado e vocês poderão então voltar para a posse da terra que vocês almejaram. Então aí no versículo 24 diz, portanto, conclusão, construam para vocês cidades para seus filhos. Ou seja, primeira questão, preocupação com os filhos. Quando fala construam para vocês cidades para os seus filhos, está conectado com a questão de a educação em primeiro lugar, que começa no seio da família, depois vai para a escola secular. A educação, ela é a base da família. Aí depois vai para a educação secular, onde vai aprender os ensinamentos, né? Tanto da palavra divina como matemática, ciências, português, né? Segundo a língua vernácula de cada país, né? Obviamente, né? E em seguida, currais para as suas ovelhas, ou seja, as questões materiais, né, seculares, o próprio nome diz. O que é essencial? A vida dos filhos. Por que é essencial? Porque os filhos, eles vão continuar o legado. Se os pais invertem os valores e ficam mais conectados com o materialismo, então o que acontece? Quando os pais morrem, os filhos nem choram. Nem se lamentam. Porque qual é o legado que eles estão deixando? O exemplo que eles deixaram. Qual foi? Busque primeiro, realmente, o que é materialismo, o que é dinheiro, e seja escravo dele. As questões, educação, família, Deus, deixa para lá. Então, cuidado com aquilo que você está fazendo para com os seus filhos, ok? Então, dentro desse aspecto, o Midrash nos fala que, justamente por eles terem feito, demonstrarem mais afeição, né, às ovelhas do que aos seus filhos, quando se fala, né, o Midrash traz isso de forma mais profunda, a preocupação com os filhos está conectado basicamente às almas dos filhos. Por quê? Porque o corpo vai perecer, vai voltar ao pó. A alma não, a alma é eterna. E aí é que está a questão. Então o Midrash traz, através dos nossos sábios, já uma questão mais profunda e elevada. A preocupação pelas almas dos filhos, né? Então, qual é o caráter do teu filho? Qual vai ser realmente o exemplo que ele vai dar? Então, é tomar cuidado com isso. Então, suas vidas não terão nenhuma bênção, porque colocaram em primeiro lugar as questões seculares, o materialismo, e deixaram os filhos segundo, terceiro, quarto plano, quem sabe, né? Então, sobre eles é dito, o Midrash diz assim, uma herança ganha apressadamente no começo, não será abençoada no final. Então é aquele negócio que os pais normalmente falam, eu preciso fazer o pé de meia. Os pais falam.
Então, no momento, os filhos têm que se adequar a isso daí. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer o pé de meia. Só que esse pé de meia que os pais fazem é um pé de meia que ainda não acharam o gigante para poder vestir essa meia, de tão grande que é, que nunca para, nunca acaba. É um pé de meia que não tem tamanho. E não acharam ainda nenhum dos pais acharam até hoje o gigante para calçar essa meia. E os filhos vão perecendo. E o pé de meia crescendo. Por isso, diz o salmista, né? Aumentam as suas riquezas e não sabe nem para quem vai deixar. Então é isso daí, ok? Provérbios capítulo 20, verso 21, onde está escrito: uma herança ganha apressadamente, no começo não será abençoada no final. Então eles valorizaram o seu dinheiro e se estabeleceram fora da terra de Israel. Eles foram os primeiros a serem exilados dentre todas as tribos de Israel, ok? Junto com as duas tribos, né, os descendentes de Reuven e Gad, Moshe colocou metade da tribo de Menaxê. Então ficaram 2 tribos e meia fora da terra de Israel. A tribo de Reuven e Gad, mais metade da tribo de Menaxê, ok? Como está no versículo 33, ok? Então, a tribo de Menaxê foi colocado ali justamente no meio deles, né, dessas 2 tribos aí, exatamente para ter um balanço, uma questão de ter um equilíbrio, né? Vamos ver se pelo menos, né, eles não sejam tão materialistas assim, e com a meia tribo de Menaxê eles possam aí procurar um equilíbrio, né? Ou seja, voltados mais para a Torá, voltados mais para o humano, voltados mais exatamente na preocupação família, certo? Por quê? Porque a tribo de Menaxê foi a tribo realmente em que recebeu e fez, né, permanecer, melhor dizendo, as filhas de Tselofihad. Lembram lá das 5 filhas de Tselofihad? Que o pai morreu e não tinham irmãos, e elas requereram de Moshe uma porção da terra. Então Deus orientou Moshe para que elas casassem com os descendentes da tribo do seu pai, que é a tribo de Menaxê. Então a recepção da tribo de Menaxê para com as filhas de Tselofihad foi muito amorosa, foi muito Torá. Então, a tribo de Menaxê, ela cumpriu literalmente Levítico 19:18. Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, Moshe enviou metade da tribo de Menaxê para estar junto com os descendentes de Reuven e Gad, para ver se houvesse um equilíbrio, né? E eles não fossem tão materialistas assim, né? Então, o objetivo de Moshe era exatamente fazer com que eles viessem nessa forma aí, estarem vivenciando o amor realmente fraterno. Porque os pais para amarem os filhos para amarem os pais, precisam muito de amor fraterno. E a Torá é a fonte da revelação deste amor. Deus é a fonte essencial para que realmente essa fonte não venha secar, o amor fraterno. Então, por isso, não podemos estar desconectados realmente da fonte, a Torá, e da fonte essencial, que é Deus, o nosso Deus. Ok? A Malu, aí do Distrito Federal, São Sebastião, Brasília, Baruch Hashem. E a palavra final do nosso Rebbe para hoje, né, é exatamente sobre essa questão viver no futuro, né? Então, Moshe deu metade da tribo de Menaxê, o antigo reino de Og,
o rei de Baxã, para assegurar que as tribos de Reuven e Gade mantivessem a perspectiva apropriada quando se assentassem na margem oriental do rio Jordão, fora da terra prometida. Moshe estabeleceu a metade da tribo de Menaxê também por ali. A tribo de Menaxê era conhecida por seu amor à terra de Israel. Por isso, a sua dedicação ao refinamento do mundo material. Então, a tribo de Menaxê, devido a essa questão, né, eles tiveram o refinamento do mundo material. Ou seja, o envolvimento com o mundo secular não era, eles não eram dominados pelo mundo secular. Então, eles traziam todas as questões seculares para uma elevação espiritual. Ou seja, tudo aquilo que estava no mundo secular, envolvendo a tribo de Menaxê, eles elevavam espiritualmente todas as questões em si. Então, por isso, a vida no campo secular da tribo de Menaxê era muito espiritual. Então, tudo que eles faziam, tudo que eles tocavam, tudo que eles ganhavam, etc. e tal, era sempre numa conexão com o divino. Entendeu? Então a tribo de Menaxê era conhecida por seu amor à terra de Israel, isto é, por sua dedicação ao refinamento do mundo material, que tinha de acontecer primordialmente nesse lugar sagrado, a terra prometida. Além disso, ao estabelecer a metade dessa tribo na margem ocidental do Iarden, Jordão, e a outra parte na margem oriental, ou seja, Moshe colocou exatamente a tribo de Menaxê na divisa. Metade estava na parte oriental e outra metade na parte ocidental. Uma metade estava com as duas tribos, né, dos descendentes de Reuven e Gade, e a outra metade estava ali na fronteira. Então, essa metade da tribo de Menaxê, ela nunca perdeu a conexão com a outra metade. Então, nesse seu andar, né, sempre eles atravessando o Iarden para manter a união e a unidade com a outra metade da tribo de Menaxê, era uma forma que eles usavam justamente para que os descendentes de Reuven e Gade não perdessem a conexão com a Torá e nem com o povo de Israel, mesmo eles estando na parte ocidental. Então era uma forma que Deus deu essa sabedoria para Moshe, para que realmente eles não perdessem a conexão com a terra de Israel, a terra prometida, e com a nação de Israel, o povo judeu, as tribos de Israel, entendeu? Então essa foi a didática, né, que ali Moshe encontrou para fazer com que não houvesse uma quebra 100% de harmonia com o povo. Então, Moshe demonstrou que a tribo não se assentava no lado leste para fugir da responsabilidade da sua missão no outro lado. Então, sempre a conexão, ninguém fugindo da sua responsabilidade. Por último, Iosef havia dado o nome de Menaxê ao seu filho, o fundador dessa tribo, para não esquecer que a vida fora da terra de Israel não é o habitat natural do judeu. Então, essa é uma das finalidades realmente sobre a questão da outra metade de Menaxê estar com aquelas duas tribos fora da terra de Israel, para que eles realmente sentissem espiritualmente e fisicamente que o habitat do judeu é a terra prometida e não fora da terra prometida. Por isso que enquanto houver um judeu em qualquer nação, ainda estão vivendo o grande exílio, a grande diáspora, a partir da destruição no ano 69 do segundo templo. Só Mashiach vai realmente reunir 100% os judeus em Israel. Ok? Então, dessa forma, aprendemos
de levar o mundo ao seu estado ideal. Qual é o estado ideal do nosso mundo? Os judeus e os Bnei Noach precisam levar este mundo ao seu ideal, sem sombra de dúvidas, o futuro messiânico. Nós precisamos viver o futuro agora. Por isso, a nossa esperança, ela não pode ser, eu espero para amanhã Mashiach se revelar. Os nossos sábios dizem que nós precisamos viver o nosso exato momento, este exato segundo, como Mashiach estivesse se revelando nesse exato momento. Por isso os nossos mestres dizem que os dias de Mashiach seja para a qualquer momento, e a qualquer momento agora mesmo, amém, vê, amém. Então este é o viver o futuro agora, que nós precisamos. Nós precisamos estarmos aí, realmente dizendo, falando a todo instante, que Mashiach se revele a qualquer momento, e que seja a qualquer momento mesmo agora, amém, vê, amém. É este futuro que nós precisamos viver agora, que é o futuro ideal do nosso planeta, do nosso universo, os dias de Mashiach, os dias realmente do futuro messiânico, mas vivendo-o agora mesmo, amém, vê, amém. E por que isso, amados? Porque é da vontade de Deus a redenção final, com a revelação do justo, único e verdadeiro Mashiach. Por isso, a nossa esperança, ela não se chama amanhã. A nossa esperança do futuro messiânico, ele precisa ser, juntamente com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, precisa ser vivido agora mesmo. Então, por isso, os dias de Mashiach, que sejam para a qualquer momento, e que seja a qualquer momento mesmo agora. Amém, vê, amém. Shabbat Shalom para você, sua família, todas as comunidades, todos aqueles que assistirem, verem, ouvirem estas palavras, que seja um Shabbat de visão, o futuro messiânico para agora mesmo. Amém, vê, amém. E não esqueça, hoje, às 20 horas, teremos lá a nossa transmissão do nosso Kabbalat Shabbat, né? A recepção do Shabbat. Aqui estaremos transmitindo através do Facebook, ok? Até daqui a pouco, no nosso Kabbalat Shabbat. Shabbat Shalom, até amanhã, ou até daqui a pouco, né?